Olá, eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar valioso e conseguir aumentar o seu salário em até 40%, trazendo resultados utilizando as ferramentas do sistema Toyota de produção. O meu nome é Ademar e eu fui o gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou falar sobre o Jidoka. O Jidoka é um termo em japonês que significa automação. Mas no japonês, o Jidoka pode ser escrito utilizando ideogramas diferentes. O Jidoka da Toyota utiliza um ideograma que inclui a pessoa, o ser humano. Assim, ela é chamada de autonomação ou também de automação com o toque humano. Enquanto que o outro Jidoka, que eu vejo mais frequentemente nas empresas, utiliza um ideograma que significa o movimento, que é a automação normal que vemos por aí. Mas o que o Jidoka da Toyota tem de diferente dos outros? Se você está implementando uma automação na sua empresa, é porque você quer reduzir a quantidade de mão de obra. E o conceito de automação com toque humano da Toyota não faz sentido, pois parece que você está voltando a mão de obra para o processo, não é verdade? Mas eu vou te explicar que o método da Toyota traz vantagens para a empresa, principalmente trazendo reduções de custo a médio e longo prazo. Eu não vou falar da automação em si, pois ela, a automação, é um assunto muito amplo. Cada empresa, cada linha, cada situação exige uma solução diferente, uma automação diferente. Então não dá para falar que a automação é desta forma ou daquela forma. Como eu expliquei no vídeo sobre o sistema Toyota de produção, o sistema Toyota de produção é uma filosofia onde criamos pessoas que busquem resultados para a empresa, enxergando os problemas, aprendendo e introduzindo novas ferramentas para resolver esses problemas e de uma forma contínua. E o Jidoka faz parte do sistema Toyota de produção. Ela é uma filosofia complementar para resolver os problemas e reduzir os custos. Eu vou te contar uma experiência que eu vivenciei quando eu trabalhava na Toyota. Isso foi lá perto de 2007, 2008. E eu estava no meio do desenvolvimento do Corolla 2008. E eu trabalhava na época para a qualidade. Eu estava em um fornecedor, no meio de uma validação do processo de fabricação deste fornecedor. Este fornecedor fabricava e fornecia algumas peças de precisão para a Toyota. Eram peças metálicas e usinadas, onde um operador colocava a peça na operação 10, que era um torno automático, onde as peças eram usinadas automaticamente. E depois, na operação 20, um conjunto de braços e esteiras automáticas transferia a peça para a operação 30, onde era a retífica que finalizava a peça chegando na dimensão de desenho. E na operação 40, um outro conjunto de braços e esteiras automáticas transferia a peça até a operação 50, onde as principais dimensões da peça eram medidas automaticamente. Na operação 60, um outro conjunto de braços e esteiras automáticas transportava a peça até a embalagem de transporte para a Toyota, mas no meio do caminho tinha a operação 70, um sistema totalmente automático que tirava da esteira todas as peças que eram reprovadas durante a medição na operação 50. Considerando a tecnologia disponível lá por 2008, esta linha era uma obra de arte. Praticamente, a função do operador era colocar a peça na operação 10 e retirar a peça na operação 60 para colocar na caixa e enviar para a Toyota. Todo o resto era automático. Então, lá estava eu, lá estava o Ademar para validar a linha do fornecedor. E para isso, o fornecedor precisava rodar a linha por uma hora e produzir a quantidade de peças boas que ele precisaria para atender a demanda da Toyota, e eu iria confirmar a quantidade e a qualidade dessa uma hora de produção. Chegou o determinado horário, a linha iniciou a produção na minha frente. Devido à quantidade de processos e esteiras, levou um tempo até chegar a primeira peça na estação de medição, onde eu estava acompanhando. A minha intenção era pedir para separar a primeira peça aprovada para realizar a medição completa em um laboratório. Com isso, eu conseguiria validar realmente que a peça estava de acordo com o desenho.
Então, depois de um tempo, chegou a primeira peça na operação 50. A operação 50 mediu automaticamente a peça e reprovado. Ela saiu, foi para a operação 70 e a operação 70 separou ela automaticamente para a área de produtos não conforme. Muito bom, o sistema funciona. Aí chegou a segunda peça para medir novamente e novamente reprovado. Saiu a segunda peça, chegou a terceira peça, mediu novamente e novamente reprovada. Reprovava uma peça após a outra. Nenhuma peça foi aprovada até então. E não tinha nenhuma pessoa do fornecedor comigo ou perto de mim. Todos estavam ocupados olhando o torno e a retífica. Eu tive que ir lá chamar o responsável do fornecedor e explicar para ele o que estava acontecendo. E só nesse momento ele parou a linha. Nessa altura, já tinham mais de 10 peças na área de produtos não conforme. Até aquele momento, nenhuma peça havia sido aprovada pela estação de medição automática. Eles precisaram chamar um operador extra para retirar aquele monte de peças reprovadas na área de produtos não conformes. E o problema era bem simples. Bastava um ajuste no programa da retífica. Mas até realizar este ajuste, incluindo as peças que ainda estavam na esteira, foram mais de 15 peças reprovadas. E são peças de precisão, peças bastante caras. Neste pequeno espaço de tempo, esta empresa teve um prejuízo de mais de R$ 1.500, além da mão de obra extra que ele teve que usar para tirar o amontoado de peças da área de produtos não conformes. E eu pensei, essa linha não segue o Jidoka da Toyota. Mas se ele fosse o Jidoka dentro da Toyota, como que ele seria? Primeiro, não haveria esteira entre a operação 10, que é o torno, e a operação 30, que é a retífica. A operação 20, que seria o transporte, seria só uma garra automática, que moveria a peça da operação 10, do torno, para a operação 30, que é a retífica. Com isso, o estoque entre esses dois processos está fixado com a quantidade de peças que a garra consegue pegar, que é somente uma peça. E a mesma coisa aconteceria entre a operação 30 e a operação 50, que é entre a retífica e a estação de medição. Aqui também seria eliminada a esteira e só estaria a garra que faria o transporte. E esta garra só comportaria uma peça. E em todas as operações estariam ligadas a um andon, ou, no português, a um sinaleiro, onde ela, o sinaleiro, seria programada para que, caso qualquer uma das operações tenha uma normalidade, toda a linha pare e a luz da operação correspondente acenda no andon, no sinaleiro, sinalizando que temos uma anormalidade. Desta forma, a pessoa responsável pela linha fica sabendo imediatamente que a linha está com problema. E onde está o problema? A parada de linha pode ser também enfatizada através de sons. Com base nesse sinaleiro, o responsável irá até a estação de trabalho, até a operação onde está o problema. E neste exemplo, seria a operação 50, onde ocorre a reprova na medição. Assim que reprovou a peça, a linha parou. A linha estaria parada e não estaria produzindo mais peças ruins. A sinalização permitiu que o responsável pela linha ficasse sabendo rapidamente onde estava ocorrendo o problema. O responsável consegue fazer a intervenção rapidamente, no caso, a retífica, e neste caso, só perdemos a peça que estava na estação de medição, a peça que estava na garra de transporte e a peça que estava na retífica. Perdemos somente 3 peças. E também nesse cenário, não há necessidade da operação 70, que é aquele sistema automático de separação de peças, pois a cada parada, o responsável pela linha precisa ir lá, intervir e garantir pessoalmente que ele retirou a peça, colocou e a segregou na área de produtos não conformes. Com isso, consegue reduzir os custos de fabricação da linha. E também, com o sinaleiro, o responsável da linha consegue acompanhar várias linhas ao mesmo tempo, pois tendo o sinaleiro em um local estratégico de fácil visualização,
ele consegue fazer isso. Resumindo, com a aplicação do Just-in-Time, reduzimos o estoque dentro do processo e tornamos a linha mais compacta. E além disso, quando ocorre um problema, o menor estoque significa uma menor abrangência desse problema. E com o Jidoka, ou a automação, paramos a linha e deixamos os problemas visíveis através de sinaleiros e sinais sonoros, avisando ao ser humano que existe uma normalidade e fazendo o ser humano tomar uma ação, e com isso, minimizando a quantidade de peças defeituosas e resolvendo o problema imediatamente. Isso trará reduções de custo a médio e longo prazo para a empresa, além de elevar a qualidade do produto. Mas não se engane, o Jidoka não é só sobre automações complexas como a do exemplo. Ela serve para tudo aquilo que pode ser feito de uma forma automática, para evitar problemas e evitar custos desnecessários. Um exemplo de Jidoka é o famoso Pokayoke. O Pokayoke tem por finalidade evitar fisicamente que você cometa erros. Um exemplo disso, você deve ter na sua casa ou aí com você um cabo para carregar o seu celular, aquele cabo USB. Você deve conhecer pelo menos dois desses conectores USB, ou USB-A, aquele mais grande que normalmente vai conectado no computador ou no carregador, e o USB-B, que era utilizado na maioria dos celulares até uns 4 anos atrás, talvez. Tanto o USB-A como o USB-B, eles tinham diferença no formato do conector, para garantir que eles fossem conectados sempre em uma mesma posição, em uma posição específica. E era só possível conectar desse jeito. Isso já é um Pokayoke. Diferenciando o formato, você garante que não ocorrerá erros. Ou o USB é só um exemplo, mas ele pode ser expandido para muitas outras coisas dentro de uma fábrica, para evitar as falhas e minimizar os problemas. E aí, como está o conceito de automação na sua fábrica? A automação está de uma forma que você consiga identificar imediatamente a normalidade através de sinalizadores, sons ou não. Você não fica sabendo das anormalidades. Não tem como melhorar isso? Ao menos fazendo a máquina parar em caso de uma anormalidade e colocando aqueles sinaleiros, os chamados pilulitos, em cima da máquina. Este é o primeiro passo, mas sempre precisa padronizar. Padronizar o tipo de sinaleiro. Eu já vi fábricas em que cada máquina vinha com um tipo de sinaleiro diferente e o significado de cada uma das cores, pois eu também já vi fábricas que cada máquina de cada fabricante vinha com um sinaleiro diferente, com cores diferentes, que acendiam em momentos diferentes. Aí não serve para nada. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, me siga nas redes sociais, que eu estou postando vídeos como este todas as terças e sextas. E compartilhe este vídeo com seus amigos gestores. Até mais!